Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira, Deus abençoe a sua terça-feira. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para vencer o medo. Tá precisando dessa bênção? Quais são os medos aí que tem afligido a sua mente, o seu coração? Prepare-se aí hoje para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe vocês aí de João Pessoa, que estão recebendo e compartilhando nossas reflexões, nossas mensagens de fé. Um grande abraço para vocês, tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, muito forte esse evangelho de hoje, não é verdade? Forte e profundo. Depois de ter realizado o milagre da multiplicação dos pães, Jesus despediu a multidão, mandou os discípulos entrarem no barco e seguirem em alto mar. E ele, Jesus, subiu ao monte para orar, para estar a sós com o Pai. E lá pelas 3 da madrugada, os discípulos estão lá em alto mar. E o barco é agitado pelas ondas. Os discípulos começam a se desesperar, estão com medo. E aí Jesus vem até eles caminhando sobre as águas. Eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. E Jesus os acalma, mostrando que é ele. E aqui acontece aquele fato, muito interessante. Pedro, numa atitude ousada, quase que desafia Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus disse: "Vem." E não é que Pedro foi? Eu fico imaginando o Pedrão ali, descendo do barco, colocando o pé assim sobre as águas. Colocou um pé, depois colocou outro. E não é que, de fato, ele não afundava mesmo. Ele tomou coragem, se levantou e começou a caminhar sobre as águas. Foi caminhando, mas quando já estava ali próximo, chegar até Jesus, Pedro começou a afundar. E por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro começou a prestar mais a atenção no barulho e na força dos ventos ao seu redor do que em Jesus. Pedro começou a focar a sua atenção na força do vento. E aí teve medo, fraquejou. Vejam, filhos e filhas,
o que o medo é capaz de fazer com as pessoas. Muitas vezes, o medo é a arma mais eficaz que o inimigo usa para tentar nos derrubar, para nos fazer afundar, para tentar nos tirar do caminho que estamos fazendo em direção a Jesus. E de que modo esse medo vai se fazendo presente na nossa vida? Através dos problemas ao nosso redor. Pedro começou a tirar os olhos de Jesus e começou a olhar para os problemas ao seu redor. E aí começou a afundar. Quando você começa a colocar o foco da sua atenção, em primeiro lugar, nos seus problemas, é aí que você pode começar a afundar. Por isso eu quero dizer para você, é em Deus. É em Deus que você precisa mirar, focar. É nele que você precisa colocar sua atenção, mesmo em meio às dificuldades e às tempestades ao seu redor. Tem um ditado que diz: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Em outras palavras, é preciso exercitar a fé, o dom da fé. E fé só é exercitada quando ela é provada. É fácil a gente ter fé quando tudo está bem, quando tudo está certinho, mas é justamente na tempestade, na tribulação, que você precisa exercer a sua fé e exercê-la com autoridade. Pedro, então, voltando os olhos novamente para Jesus, grita: Senhor, salva-me! E por isso eu quero dizer para você, filho, filha, talvez hoje você está se sentindo como Pedro. Talvez hoje o medo tenha tomado conta do seu coração. Talvez você se sente hoje como que afundando. Acolhe esta palavra hoje para você. Não se entregue, não esmoreça. Existe um Deus, existe um Jesus, e a Ele você pode recorrer mesmo quando você estiver afundando. É a Ele que você pode gritar, se preciso for: Senhor, salva-me! E creia, Ele virá em teu socorro. Ele te segurará pela mão, Ele te levantará de tudo aquilo que esteja querendo te afundar. Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Faça como Pedro hoje, à luz desse evangelho, seja na igreja, seja no teu quarto, que você possa dobrar o teu joelho, estender as tuas mãos para Jesus e clamar de todo o coração: Senhor, salva-me. Senhor, vem em meu socorro. E creia, Ele é por ti. Nele você pode confiar. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Senhor, nós nos colocamos na vossa presença. E diante deste evangelho, em que Pedro teve medo e começou a afundar, nós queremos hoje, Senhor, invocar a vossa bênção para este filho, esta filha, que muitas vezes tem se deixado também levar pelo medo. São tantas as circunstâncias, são tantas as causas, são tantos os motivos que podem desencadear na mente, no coração, na alma da pessoa o medo. E a vossa palavra vem dizer hoje: não tenhais medo. Abençoai, Senhor, esta pessoa que reza comigo. Libertai-a de todo medo. Libertai-a de tudo aquilo que possa estar causando o medo. Concedei a esta pessoa a coragem, a fé, a confiança e a fortaleza. Espírito Santo de Deus, vem sobre esta pessoa que reza comigo, concedendo os teus dons, a tua graça, para que possa ser vencido todo medo na vida deste filho, desta filha, em nome de Jesus. E que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, te fazendo vencer todo o medo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.